Bom dia, bom dia! Quinta-feira, meus amores, nessa madrugada, 00:52, no horário do Brasil, demos início à fase crescente da Lua. Uma Lua crescente em Áries. Vocês já sabem porque ao longo da semana eu vim comunicando isso desde a segunda-feira, não, desde a terça-feira eu vim comunicando isso para vocês, que seria uma crescente lunar na energia ariana. E Áries é aquele signo do impulso, da ação, do movimento, e a lua crescente também traz esse mesmo arquétipo, essa mesma frequência de movimento, de crescimento. A Débora Mexica, que é uma das minhas profs de astrologia, uma das minhas professoras de astrologia, por quem eu tenho um carinho gigantesco, ela usa analogia para explicar as fases da Lua da seguinte forma. Ela sempre nos conta uma historinha, que a Lua nova é quando nós plantamos uma semente na Terra, e a Lua crescente, que é a fase seguinte à Lua nova, é aquele momento em que os primeiros brotos dessa semente que nós plantamos vai sair da terra, começa a se mostrar do lado de fora. E faz muito sentido, eu gosto, eu amo analogias, porque elas são bem práticas e a gente consegue tornar concreto e palpável aquele conteúdo, fazendo com que o nível de assimilação seja mais profundo. Então é isso. Uma lua crescente, ela nos convida a expandir, a crescer, a sair. E os signos de elemento fogo têm esse mesmo movimento. São energias, são egrégoras zodiacais expansivas. Áries é uma energia expansiva. Então nós temos aqui uma lua crescente ariana que nos ajuda no ancoramento da coragem, da disposição, da iniciativa, do pioneirismo. Então, se tem algum movimento que você deseja fazer na sua vida, mas que até então você não tinha feito por medo, medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente, medo do julgamento das outras pessoas, medo do que seus familiares iam pensar, medo de não alcançar, não atingir as suas expectativas. Aqui é a hora de realmente usar essa egrégora impulsionadora a seu favor. Então, se nós temos uma corrente energética no céu, e eu gosto de trazer a analogia com vocês de que uma frequência energética, uma corrente energética é como uma corrente marítima. Se você está nadando contra a corrente, você vai fazer um esforço muito maior para chegar no destino que você deseja. E olha lá se você conseguir, de fato, porque dependendo da força da natureza naquele dia, se o mar tiver um tantinho mais brabo naquele dia, talvez você nem consiga chegar, ou chegue lá muito cansado, tendo que imprimir muita força para chegar no seu destino. Mas, se você nada a favor da corrente, você chega de forma mais fluida, mais leve, mais rápida, inclusive. Porque a natureza está te ajudando. Tem a sua força de ação e tem a força da natureza. Por isso que é tão importante e inteligente. Gente, desculpa aí falar, mas é burrice ir contra uma corrente energética. Assim como não é o movimento mais inteligente do mundo você ir contra a corrente marítima. Então, use as correntes a seu favor. Se estamos falando aqui que temos uma semana, ao longo dessa semana inteira, teremos a espiritualidade divina te impulsionando a fazer movimentos corajosos, aproveita isso. É um projeto que você quer colocar no mundo? É uma ideia que você deseja estruturar? É um empreendimento que você quer começar? É uma nova fonte de renda? Um caminho acadêmico? Começar um curso? Começar a fazer exercício físico? Começos. Começos estão facilitados e favorecidos nessa egrégora aqui. Geralmente, começos, inícios, são bem favorecidos em luas novas. Mas essa lua crescente ela é especial porque é uma lua crescente ariana. E Áries é o signo dos inícios. Então temos a potência de um início
que vai te colocar num fluxo de crescimento, de abundância e de rapidez também, e de retornos facilitados e ágeis. Então aproveite toda essa egrégora para que você faça um bom uso dela. Intencione, inclusive. Ai, Lari, eu tenho muito medo. Aproveite essa corrente energética para conversar com as suas falanges espirituais, os seus mentores, os seus guias, intencionando mesmo a diluição desses medos. Ontem, vou até deixar um recado aqui, ontem eu gravei o relato, o quarto relato da ressonância harmônica, relato de 1 ano. No dia 10 de janeiro eu completei 1 ano como ressonante harmônica e gravei essa semana o vídeo de relato. Então, assim, para quem desejar também, nesse momento, iniciar a sua jornada como ressonante, está bem favorecido. E durante a ressonância, a gente pode fazer pedidos. E na minha lista de pedidos, eu já estou na 4ª onda, eu sempre coloco limpezas de medos, de traumas. Principalmente nas primeiras ondas, eu foquei muito em limpezas. Porque, gente, esses medos, eles vão truncando o nosso caminho, obstruindo o nosso caminho. Então, é muito importante que cada vez mais você coloque energia e foco na diluição desses medos, para que a sua vida ela se torne mais leve, para que você tenha um domínio da sua própria vida, para que você não seja dominada pelos seus medos, entende? Então hoje temos também Mercúrio em Capricórnio conversando positivamente com Saturno em Peixes. Por isso que eu falei dessa disponibilidade para conversar. Mercúrio é um planeta que rege a nossa comunicação. Conversar com as nossas falanges espirituais, Saturno em Peixes, a energia pisciana, ela é a mais espiritualizada do zodíaco, intencionando que aquilo que estiver obstruindo, obstaculizando os seus caminhos aqui na Terra, que sejam retirados. Que você consiga retomar as rédeas da sua própria trajetória. E pode ser um medo, pode ser também uma procrastinação, pode ser a preguiça, pode ser a inação. E essa lua crescente em Áries nos convida, nos convoca ao movimento. Porque Áries é um signo de ação. Então, a inação, a procrastinação não tem nada a ver com a energia ariana. Áries é aquele signo que vai e que faz. Então, essa lua crescente, ela nos convoca a isso. Ao movimento, à iniciativa, aos começos. E veja que logo depois de fazer a quadratura com o Sol, quando a Lua quadra o Sol, nós temos o início da fase crescente, que aconteceu exatamente 00:52. O aspecto seguinte que essa Lua fez foi uma quadratura com Plutão, que também está em Capricórnio. Plutão é aquele planeta que rege as mortes, simbólicas ou não, rege os ciclos também, as finalizações, os términos. E o que essa lua crescente conversando com Plutão quer nos falar? Que para que possamos crescer, nós precisamos finalizar alguns ciclos. Alguns términos precisam acontecer para que o nosso crescimento seja na potência que está disponível. Porque sim, às vezes a gente cresce, mas é um crescimento limitado diante do potencial que você teria de crescimento, que está planejado junto à espiritualidade, que está lá no seu plano reencarnatório, no seu mapa natal. Gente, eu leio tantos mapas que falam de grandeza, de abundância, e muitas vezes eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de acessar tudo isso, por questões internas. Por isso que é tão importante fazer uma terapia, para que você identifique esses bloqueios internos, traumas, às vezes antimatéria de vidas passadas,
nós enlaçamentos que estão truncando o seu caminho e limitando o seu crescimento. Então, a lua crescente, quando conversa com Plutão, nos coloca para olhar isso. O que precisa ser finalizado? É um padrão mental? É a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre você, sobre o universo, sobre a fé, sobre religião? É um padrão emocional? Você é uma pessoa que estabelece vínculos de dependência emocional de forma frequente na sua vida? Você é uma pessoa que se percebe vibrando mais baixo? Se for colocar na balança, você percebe que vibra mais baixo a maior parte do tempo? Tem pensamentos de baixa vibração, pensamentos depreciativos. É um padrão de comportamento que precisa ser finalizado? Um vício? Enfim, é hora de se observar aqui também e colocar um ponto final naquilo que já chegou, já deu na sua vida. Pode ser também, eles estão reforçando aqui, que pode ser um relacionamento para algumas pessoas, pode ser um contexto específico, uma situação específica, tá? Que precisa ser finalizado. E aqui me veio uma situação, um relato, na verdade. Anos atrás, quando eu era petiana na universidade, e a gente recebeu uma convidada, uma ex-petiana, que retornou para contar como é que estava a vida dela. E ela tinha se formado já, concluído a graduação, e ela veio contar para a gente sobre a trajetória desde a conclusão da graduação até aquele momento. E ela falou que logo que ela saiu da graduação, ela começou a namorar. E foi um relacionamento que durou 2 anos. E um relacionamento assim, cheio de altos e baixos, com idas e vindas, enfim, né, pelos relatos que ela trouxe, era uma relação bem truncada. E isso demandava muita energia dela. Aí ela disse que quando o relacionamento finalizou, quando houve o término do relacionamento, ela retomou as rédeas da própria vida. Aí ela voltou a estudar, abriu um edital de seleção de mestrado. Ela se candidatou, passou e naquele momento ela estava como mestranda na Universidade Estadual, a UNEB. E em determinado momento do relato dela, ela diz assim: como tem pessoas que travam a nossa vida. Às vezes eu olho para trás e me pergunto o que é que eu fiz aqueles 2 anos. Eu não consigo identificar o que eu fiz, o que eu consegui fazer, qual o saldo positivo daqueles 2 anos. Percebe, gente, que tem ciclos que precisam ser encerrados para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa acessar oportunidades que são ressonantes com a sua energia? Tem pessoas, tem contextos, situações que, infelizmente, limitam o nosso crescimento. Então, nós precisamos nos retirar de algumas relações, de alguns contextos, de algumas situações, para que o nosso crescimento seja abundante e pleno, como está lá, programado junto ao divino, junto à espiritualidade. Então, essa lua crescente nos convoca a isso, a identificar na nossa vida o que precisa ser finalizado. Como eu falei, pode ser uma relação, pode ser um contexto específico, uma situação específica, até em relação à profissão. Alguns de vocês sentindo desafinidade com o caminho profissional ou sentindo uma desafinidade muito grande com a empresa na qual trabalha nesse momento, sentindo vontade de reajustar, de se reposicionar no mercado de trabalho ou de iniciar um movimento mais autônomo, empreender, abrir a própria empresa, começar um novo projeto. Mas pode ser também algo interno. Finalizar um padrão emocional, finalizar um padrão mental, finalizar um padrão de comportamento, para que você possa se colocar nesse fluxo de crescimento. Bom, eu quero falar um pouquinho também
desse aspecto entre Mercúrio em Capricórnio, que é um sextil, na verdade. Mercúrio em Capricórnio fazendo um sextil com Saturno em Peixes. Mercúrio é um planeta que rege a nossa comunicação. E Capricórnio rege os caminhos profissionais. Mercúrio também fala de possibilidades, porque é o signo que rege o signo. Ai, meu Deus, é o planeta que rege o signo de Gêmeos. Deu uma bugada aqui. É o planeta que rege o signo de Gêmeos. E Gêmeos é a energia mais versátil do zodíaco, que versa mesmo sobre possibilidades infinitas, né, oportunidades, caminhos outros, o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, poder de decisão. Caminhos. É uma energia de caminhos, tanto Mercúrio quanto Gêmeos. E aí, Mercúrio em Capricórnio, fazendo esse sextil com Saturno em Peixes, é o momento de você conversar com o divino e até identificar nos caminhos que você tem trilhado hoje na sua vida o divino em ação. Vou explicar melhor, trazendo exemplos para que você possa entender. Esse trabalho que eu realizo aqui, a gente consegue facilmente identificar o divino, né? Porque eu estou canalizando uma mensagem para vocês usando a astrologia como ferramenta. Mas, gente, todos os trabalhos que existem no mundo são canais do divino também. Então, digamos, uma pessoa que vende lanches na rua, ela também está servindo ao divino, também está sendo usada como um canal. O trabalho de cozinhar, cozinheiros, chefes, pessoas que trabalham em restaurantes ou que, enfim, vendem comida de alguma forma. Vocês já pensaram na potência e na luminosidade que é um trabalho como esse, de alimentar alguém? E é através do alimento que a gente consegue sustentar o nosso corpo físico. Isso é muita coisa. Então, é começar a identificar o divino na sua vida, na sua trajetória, no que você faz. Uma saída que você dá sexta-noite, sábado à noite, domingo, e que você compra uma água na praia, uma água de coco, compra um picolé, esse dinheiro que vai circular de você para outra pessoa está ajudando no sustento daquela pessoa. Estamos aqui em rede. É importante que a gente traga essa consciência de que os nossos movimentos são movimentos divinos. E que bênçãos, recentemente não, já tem um tempinho. Eu não lembro agora exatamente quando aconteceu, mas eu fico emocionada só de lembrar que alguém comentou aqui, deixou nos comentários, dizendo que, Lari, sua vida é bênção na minha vida. E eu achei isso tão bonito, eu fico emocionada. Achei isso tão bonito, porque a nossa vida é bênção mesmo na vida de outras pessoas. Você é bênção na vida das pessoas que te amam. E na vida de outras pessoas também, com esses exemplos que eu acabei de dar. Quando você compra algo na rua, você está ali, numa rede, fazendo parte de uma rede, auxiliando para que aquela pessoa se sustente financeiramente, materialmente. Ou um sustento emocional. No ano passado, acho que em novembro, eu relatei aqui para vocês, não sei porquê, mas está me vindo essa memória tela mental e acredito que eu deva compartilhar aqui novamente. Eu fui à praia, eu moro pertinho da praia, é uma praia que eu amo, dá para ir e voltar andando. E quando eu estava retornando, estavam descendo 3 meninos. E eles me pararam, me pediram dinheiro. Só que como é uma praia que o caminho é ermo, eu vou sem nada, vou só com a chave de casa, não levo celular, não levo dinheiro, nada. Aí eu expliquei isso, eu não estava com dinheiro ali. E o pequenininho, menorzinho, que devia ter no máximo uns 7 anos, falou assim: tia, me dá um abraço. Aí eu abracei ele. E aí ele brincou, ele também quer.
para o outro. Aí eu abracei, acabei abraçando os 3, e foi um período da minha vida, aquela semana, eu estava meio fragilizada emocionalmente. E aquelas crianças foram bênçãos na minha vida, porque eu me senti amada, eu me senti honrada dele me pedir um abraço, sabe? Então, que a gente consiga identificar as bênçãos que nos cercam e consiga também perceber que a nossa vida é bênção, que a sua existência é uma bênção. É isso, meus amores. Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.